Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like no vídeo, não se esquecer da Loja Assombrada. Se ainda não for inscrito, se inscrever no canal. Ok? Vamos lá pro relato de hoje, que é este. Meu pai me visitou por 5 dias após a sua morte. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fu. Eu espero e desejo que todos estejam bem. Ana, eu queria dizer que sigo o canal já há 10 anos. Nossa, mas peraí, 10 anos? Esse relato aqui é mais antigo. Eu não tinha canal ainda há 10 anos depois. Mas às vezes já segui o blog, entendeu? O site e tal. E sou completamente viciada no canal. Para ser sincera, assistir o Assombrado se tornou um hábito. Beijos na família, nos pets e nos assombrados que estão assistindo. Ah, manda um beijo, por favor, para as minhas filhas. Eu não vou falar o nome aqui para não identificar, mas um beijo para suas filhas. Elas também assistem comigo e será um prazer ouvir esse relato narrado por ti. No relato não haverá nomes, também não é assim assustador, é apenas uma história de amor além da morte, entre pai e filha, com uma lição de vida. Bom, após ver o relato Meu Pai Sabia que Ia Morrer, eu resolvi terminar de escrever umas experiências que tive após a morte do meu amado pai. Quando criança, eu era muito apegada a ele. Eu era fascinada por ele. Lembro do dia que eu deitei ao seu lado enquanto dormia e encostei a cabeça em seu peito para respirar conforme a respiração dele e sair na ponta dos pés para não fazer barulho. Eu estava toda boba por achar que a nossa respiração era uma só. Coisa de criança, né? Mas que me marcou. A nossa ligação era tão linda, tão pura. Meu pai, com 43 anos de vida, lindo, saudável, sofreu um acidente. Nessa época já não era mais casado com a minha mãe. Inclusive, já havia até se casado novamente. Enfim, no dia 20 de dezembro de 2002... ele subiu em um pé de manga para colher algumas mangas, pois a mangueira estava carregada de frutos maduros. Tinha cerca de uns 3,5 metros de altura, quando ele se desequilibrou e caiu. Não era assim tão alto, porém, ele caiu sobre o telhado da casa e em seguida bateu com a cabeça em um rack de madeira que ficava na sala. Devido ao impacto, ele já caiu sem sentir os movimentos das pernas, porém ainda consciente. Foi chamado o SAMU e no caminho para o hospital ele pediu para não me avisar. Esse acidente aconteceu por volta das 3 da tarde e no começo da noite eu atendi uma ligação da sua nora. Ela ligou por engano, achando que estava falando com a filha e com a nora dele, é isso? Ela ligou por engano, achando que estava falando com a filha. E foi dessa forma que eu recebi a notícia. Fui aos prantos direto para o hospital, que por sinal estava assim uma loucura, pois havia tido um incêndio dias antes nesse mesmo hospital. E aí chegando lá eu não consegui ver o meu pai. Ele já tinha entrado na sala de cirurgia, onde passou 9 horas. Ele sofreu um traumatismo craniano e saiu da sala de cirurgia em coma. E daí começa a nossa luta para visitá-lo. Eu implorei ao médico para que me permitisse. Como havia tido um incêndio justamente no andar onde guardavam as roupas, os medicamentos e alguns equipamentos, não teria como ele liberar. E aí eu me dispus a comprar a roupa adequada para eu usar conforme a exigência do hospital. E graças a Deus, dessa forma, ele concordou. Então, era permitido uma visita por dia. E eu fui assim na correria comprar essa roupa. E quando cheguei, fiquei com dó da esposa dele. E aí eu permiti que ela entrasse no meu lugar. No dia seguinte, foi a nora dele que entrou. Aí no terceiro dia, foi a minha tia que entrou. E eu já estava desesperada, pois eu queria ver o meu pai, eu queria abraçar, beijar, conversar. E a família toda querendo ver também. Uma visita por dia, né? E aquela pressão psicológica, até que no 4º dia o médico chegou e falou o seguinte: olha,
eu preciso que a filha entre para conversar com ele. E aí o médico disse, né? Olha, eu preciso que a filha entre para conversar com ele. Me contaram que ela é o amor da vida dele e ajuda muito quando eles ouvem a voz das pessoas que eles são muito ligados. Portanto, preciso que ela entre, pois ela me pediu tanto. Ou ele, né? Pois ele me pediu tanto, talvez. Gente, nesse momento eu tava sentada em um banco no hospital sozinha, chorando e pedindo a Deus que não levasse o meu pai. Que me levasse no lugar dele, já que eu não ia aguentar a sua partida. Guardem esse detalhe. De repente ouço alguém me chamar. Me entrega um uniforme para eu poder entrar. Foi o momento mais tenso da minha vida. Entrei naquela sala com várias pessoas enfaixadas, um silêncio total, um ar gelado fora do normal e uma tristeza no ar. E eu vi o amor da minha vida com a cabeça enfaixada e bastante inchada. Parecia que dormia tranquilo. Não se ouvia nada, apenas o barulho dos aparelhos. Foi quando eu me segurei para ele não me ouvir chorar, pois tinha absoluta certeza que ele ia me ouvir. E aí eu comecei a falar. Pai, eu tô aqui, meu amor. E se você estiver me ouvindo, me dá um sinal. Tenta mover um dedo, piscar os olhos ou até mesmo levantar o braço. Mas também não tenha pressa, tá? Eu tô aqui do seu lado. E aí ele começou a respirar bem forte e os batimentos cardíacos subirem. Ali eu sabia que ele estava me ouvindo e comecei a abraçar e beijar. Eu agradecia e comecei a contar as nossas histórias e pedir perdão por não ter ido à sua festa de aniversário, que foi no dia 1º de dezembro, dias antes do acidente. Eu preciso explicar aqui o motivo bobo de eu não ter ido à festa. E aí eu aprendi uma lição, né? E eu tenho que repassar essa lição para que não venha acontecer com quem ouve este relato, pois eu me arrependo tanto que chega a doer. Nos aniversários do meu pai, eu sempre fazia questão de lhe dar um bom presente. E eu era a pessoa que ele mais aguardava nas festas. Eu era jovem e imatura. Pensei que o presente era o mais importante. E por não ter tido condições financeiras de comprar o presente naquele momento, eu fiquei com vergonha em chegar de mãos vazias, sem presente. E hoje eu vejo que eu perdi a oportunidade de abraçar, beijar e dizer inúmeras vezes eu te amo, pai, no seu último aniversário. Eu joguei fora isso por ego, por status, por futilidade. Mas graças a Deus, no mesmo dia da sua festa, à noite, nos falamos por telefone e ele fez uma declaração linda. Disse que estava triste por eu não ter ido, né? E que a minha filha... Não, que estava triste por eu não ter ido e que eu, como filha dele, minha irmã, eu não sei, não entendi, que minha filha, minha irmã e eu, acho que é isso, né? Ela já tinha disse que estava triste por eu não ter ido e que a minha filha, minha irmã e eu éramos as pessoas mais importantes da vida dele e que era para que eu cuidasse bem delas. Que ele estaria sempre presente e que era só me olhar no espelho que ele ia estar lá. Pois nós somos idênticos. Não na aparência, mas sim nas atitudes, nos pensamentos, no caráter, no jeito, nos gestos. E realmente somos. Ficamos mais de 1 hora no telefone e, assim, me lembro como se fosse hoje. Das conversas, das risadas. Eu gostaria de pedir a todos que não se prendam a nada material para ver, para falar, para fazer algo para alguém que você ame. A gente não sabe o que pode acontecer daqui 1 minuto. Graças a Deus eu tive uma última oportunidade de ver, abraçar, beijar, dizer te amo, pois nos encontramos 1 semana antes do acidente, que por coincidência passamos assim de frente ao hospital e eu disse a ele que nunca tinha entrado nesse hospital. E então ele disse que para que eu agradecesse a Deus por isso. E com 1 semana depois o meu pai dá entrada no hospital. É internado e morre justamente nesse hospital onde passamos em frente conversando. Depois desse dia eu só vi o meu pai deitado em uma cama.
impossibilitado de retribuir sequer um olhar, e isso me dói até hoje. Mesmo ele tendo me perdoado, isso me dói. Com isso, aprendi a amar e aproveitar ao máximo todas as oportunidades e o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo. Voltando agora à conversa com meu pai, enquanto eu falava, ele tentava me mostrar que ouvia através da sua respiração. E eu aproveitei ao máximo esse tempo. E infelizmente chegou a hora de ir embora, me despedir dele com muitos beijos. E aí eu me despedi dele com muitos beijos, deitei a cabeça em seu peito e respirei igual a ele, como uma forma de dizer que nós estamos ligados até na respiração. E sem avisar nada, saí de perto e entrei no elevador dilacerada. Até chegar à portaria eu levei um tempo, e quando cheguei estavam todos rindo e comemorando. É que ligaram para informar que quando eu saísse do quarto, meu pai... quando eu cheguei lá, eles estavam todos rindo e comemorando, porque ligaram para eles para informar que quando eu saí do quarto, meu pai levantou o braço. Então, nesse momento, assim, foi uma alegria. Já no dia seguinte, eu senti um vazio. Eu não fui ao hospital, pois eu não ia conseguir entrar para visitar. Eu tive que abrir mão para outras pessoas poderem vê-lo. E dia 25 de dezembro de 2002, por volta das 9 da noite, eu estava em casa, era noite de Natal, e as pessoas estavam comemorando, né? Chegou alguns amigos para conversar comigo, na tentativa de me animar com palavras de conforto, quando de repente sinto um aperto no meu peito. Imediatamente me despedi dos meus amigos com a desculpa de que eu estava com sono, mas no fundo eu já sabia que estava acontecendo, ou ia acontecer algo ruim. Daí resolvi ir para o meu quarto e enquanto subia as escadas, falei em voz alta para não me passarem o telefone se alguém me ligasse. E assim que eu falei que eu não queria conversar com ninguém, o telefone tocou. Minha amiga atendeu e eu fiquei parada na escada com os olhos arregalados, pois tinha acabado de falar, né? Foi assim questão de segundos e todos me olhavam assustados. Era justamente para falar comigo e me deram a pior notícia. A sensação de perda por morte é terrível. Descrevo como uma queda em um abismo escuro, frio e sem fim. Foi como sentir que eu fui me encolhendo até ficar em posição fetal, segurando o telefone, chorando bem baixinho. Meu pai partiu. Eu não quis tomar nenhum medicamento, me agarrei com a minha filhota e senti a dor, o luto. Chorava sem parar. No dia seguinte teve o velório e em poucas horas o enterro. No cemitério que ele foi enterrado, parece um jardim, sabe? Não tem esses túmulos com esculturas, capelas, só flores, rosas, pés de frutas, é bem ventilado, lá é bem bonito. E durante o velório, até o enterro, a minha filha corria e sorria muito. Ela dava gargalhadas, brincando, e chamava a vovô. Apontava o dedo e falava, olha o vovô ali, mamãe. Eu tenho certeza que ele estava ali com ela. E hoje, quando lembramos, nós damos risadas, pois tinha pessoas assustadas com ela brincando, ela rindo e falando isso. Chegando em casa, me isolei. Eu me sentia fraca e só. Fraca e sozinha, eu acho, né? Eu não conseguia cuidar da minha filha, eu só chorava. Já era tarde da noite quando eu me deitei. Os meus cabelos são longos e eu tenho mania de colocá-los sobre o travesseiro, né, quando eu me deito, deixando todo solto e espalhado. Foi quando eu senti uma mão alisando do começo até as pontas do cabelo, de maneira bem carinhosa. E eu comecei a me arrepiar. E enquanto as lágrimas caíam, eu senti parar aquele cafuné. E aí quando eu resolvi abrir os olhos, eu vi o meu pai do meu lado. Eu fiquei sem entender, pois era tão real. Eu senti o meu braço molhado e olhei no chão e havia uma poça d'água. E vi que vinha do meu pai. Ele estava todo molhado. Nessa hora eu comecei a pedir para ele não sair do meu lado e perguntei por que ele estava molhado. Ele disse que aquela água eram as minhas lágrimas,
Gente, eu já ouvi vários relatos desse tipo, que a pessoa parece molhada por conta das lágrimas, que a gente tá chorando por causa deles. Ele disse que aquela água eram as minhas lágrimas e que eu parasse, para que eu parasse de chorar. Disse que ia ficar bem, que quando fosse permitido, ele ia me mostrar o lugar onde ele ia ficar. Ele ainda estava vestido com as mesmas roupas com as quais foi enterrado. Guardem essa informação. Ele pediu para eu alimentar e cuidar da minha filhota e que eu dormisse em paz, pois ele voltaria. E isso me acalmou. No segundo dia, quando fui deitar, senti novamente aquele cafuné nos cabelos e já sabia que era ele. E ele disse para eu me manter firme e que a minha irmã ia precisar de mim. No terceiro dia, eu não o via mais. No terceiro dia, eu não o vi, mas eu senti a sua mão sobre os meus cabelos e foi assim até eu adormecer. Era de certa forma um conforto esse gesto e de fato eu parei de chorar. Eu parei de chorar logo após a primeira aparição. No entanto, no quarto dia eu senti o seu cafuné, só que logo adormeci. Em seguida tive um sonho, e nesse sonho chegava um homem aparentemente bem vestido, todo de preto, segurando uma maleta preta. Ele batia palmas me chamando na porta da minha casa. Então eu convidava para entrar e na sala nós nos sentávamos. E aí ele começou a conversar e me perguntou se eu sabia quem era ele. Eu disse que não. E ele em seguida se apresentou como a morte e começou a falar. Você me chamou e me lembrou daquele dia que estava sentada em um banco lá no hospital chorando e pedindo pro... Não, peraí. Ele perguntou quem era, eu disse que eu não sabia quem era e em seguida ele se apresentou como a morte e começou a falar. Você me chamou, acho que ele falou isso, você me chamou. E aí eu me lembrei daquele dia que eu estava sentada em um banco lá no hospital chorando e pedindo pro meu pai não morrer. E que se tivesse que morrer era para me levar no lugar dele. E aí na mesma hora eu disse, mas você levou meu pai. Foi então que ele me respondeu que veio só para dizer que ninguém tem o direito de interromper o tempo da vida e que quando chamam pela morte, ela vem. Tipo, me leva, né, e tal. Que não ia me levar, pois não era a minha hora, mas para que eu nunca mais o chamasse. Eu acordei atordoada, mas entendi o recado, né? E assim falei. E assim farei até o último dia da minha vida. Bom, no quinto e último dia, eu senti a sua leve mão acariciar os meus cabelos. E então abri os olhos e vi o meu pai, agora com as vestes brancas. Já não estava mais com as vestes que foi enterrado. E ele me disse assim, eu vim te mostrar onde estou. Aí ele me mandou fechar os olhos e quando eu os abri, me vi em um lugar tão lindo. Era um campo com muitas árvores, muitas flores, muitas pessoas vestidas de branco. Eu vi a minha avó, o meu tio de longe e mais algumas pessoas que eu conhecia e que já tinham falecido. Entretanto, não falavam comigo, só acenavam. Conversamos durante a caminhada e por fim ele me abraçou, dizendo que era para esse lugar que ele iria me receber, mas que não era a minha hora. Que ele ia me receber, mas que não era a minha hora ali. Então pediu para eu cuidar da minha filha, da minha irmã e da minha vida. Olha, desde então, eu nunca mais chorei com tristeza. Eu choro às vezes, sim, mas por saudade. Sinto muito a falta dele ainda. Mas o que me conforta é viver na certeza de que um dia todos nós iremos nos reencontrar. Até hoje eu sinto seu cafuné nos meus cabelos, porém não mais com tanta frequência. Bom, desculpe pelo relato longo e pelos erros, se houver. Fique tranquilo, tá tudo certo.
Tem um relato de uma casa onde moramos após a separação dos meus pais, onde vivemos os nossos piores anos, e até hoje os nossos piores pesadelos são nessa casa, que hoje se encontra fechada, pois todos que passaram por ela tiveram experiências traumáticas, tais como chacina, incêndio, assalto, e nós fomos os primeiros moradores. São muitas histórias, enfim, fica para a próxima. Fiquem na paz e chuva de bênçãos. Desde já agradeço a leitura. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só que interessante, né? Ele vir essa ligação, né? Que ela fala que eles tinham e de fato tinham, né? E não se quebra assim com a morte. E esse negócio da pessoa vir molhada, pedindo pro outro parar de chorar. Mais uma vez a gente vê que o lamentar demasiado, a tristeza demasiada por aquele que vai, não faz bem para ele. E ele vindo visitar, e ele muito, e a morte, o homem de preto com a mala preta na mão, não foi aquele do capuz com o negócio lá, com a foice, mas um homem vestido de preto com a maleta, tipo um MIB, assim. E ele falando que ele era morto, falou, não chama não, se chamar eu venho, tá? Só pra te dar um recado. Olha só, gente. Aí falando nesse relato, também me lembrei da minha mãe, contando que ela também era muito ligada com o pai dela. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, pai da minha mãe, mas ela falou que ela era muito ligada com ela. Ela é a filha mais velha e tal. E aí quando o meu avô morreu, ela falou que estavam deitada na cama dela lá, com a mão pra fora da cama, e ela sentiu certinho alguém pegando na mão dela e dando um beijo aqui em cima. E não era gelado nada, era quente. Na hora, aí depois disso ela só recolheu a mão dela assim, mas na hora veio na cabeça dela, é o meu pai. Tipo, foi um tchau, sabe? Carinhoso, assim. Então, é muito interessante. Se você tem uma história parecida, manda um relato pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!